até 10. Mateus 28, 1 até 10. Vamos lermos todos em nome do Senhor Jesus. Mateus 28, 1 até 10. E no fim do sábado, quando já desapontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, lhe dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas para dar as boas novas aos discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Podemos sentar. Bem, hoje é um domingo especial. Comemoramos a Páscoa. Este grande dia foi o dia que o nosso líder, o nosso mestre, provou ao mundo que ele é o único que pode oferecer a sua vida e resgatá-la no terceiro dia. Um dia grande, uma grande festa para os cristãos, porque a nossa religião como cristianismo não é uma religião morta, mas é uma religião viva. Que Deus me ajude. Minha voz, não sei se vou conseguir terminar até o fim. Tomamos remédios, tinha feridas na garganta, não tinha como engolir uma coisa, nem água, nem saliva. Vamos tentar, pela graça de Deus, falar por minutos. Esta manhã vamos falar sobre o nosso tema é Páscoa, mas a nossa pregação desta manhã é vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitado
e vindo. Vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitando e vindo. Vivendo, Jesus manifestou o seu amor. Ele fez coisas que ninguém não poderia fazer. Manifestou o seu amor, coisas impossíveis, coisas grandes que o Senhor Jesus Cristo fez. Ninguém mais o outro pode fazer. Podemos tentar, ou podemos fazer, mas não vai ser igual ao trabalho do nosso Senhor Jesus. Ele ajudou, curou os enfermos, ajudou os abandonados, restaurou a alegria, ressuscitou os mortos. É o trabalho que o Senhor fez antes de ser crucificado. A sua prova de amor é esse grande. Nesta mensagem, vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitando e vindo, no parágrafo 7, nunca houve uma vida vivida como a dele. Porque ele era Deus manifestado em carne. Quando ele nasceu, ele era a expressão do que Pai, do que Deus o Pai é. E Deus, o Pai, sendo amor, então Jesus era a expressão completa de amor. Ele era amor desde a primeira vez que suas mãozinhas de bebê afagar as lindas bochechas da sua mãe. Ele era amor. E hoje eu penso que é onde muitos estão falhando é reconhecer que ele era amor. Deus é amor. E aqueles que amam são nascidos de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, isto é, oh, Jesus, os indignos de ser amado, que Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perca, mas tenha a vida eterna. Jesus era a expressão do amor. Nesse é o seu primeiro dia do nascimento, quando ele passava suas mãozinhas na bochecha da sua mãe, Jesus estava manifestando o amor. Visitou os abandonados. Até deixou sua família. Foi morar na família do Lázaro, Maria e Marta. Uma família pobre,
uma família abandonada. Mas Jesus foi lá. Aquela família não era uma família rica. Uma família pobre. Esta família levava uma vida difícil. Uma vida de sacrifício. Difícil para encontrar pão. Difícil para se alimentar. Difícil para viver. Uma família esquecida. Uma família abandonada. Mas Jesus tinha prazer de ir até a esta família, ficar dia e dias. O verdadeiro amigo. Jesus manifestou o seu verdadeiro amor. Ele não era o amigo do tempo de oportunidade. O verdadeiro amigo, mesmo no tempo difícil. Ele expressa o seu amor de diversas maneiras quando esteve aqui na terra. A ponto que se tornou indiscutível que ele foi a criatura mais amorosa que já viveu. Jesus era uma pessoa amorosa. Quando os outros criticavam ele amava. O seu trabalho é de amar. O seu trabalho é de manifestar o amor. Fazendo o trabalho do Pai. Se você é nascido de novo, você vai manifestar o mesmo amor. Vivendo, ele me amou. Vivendo, ele te amou. Vivendo, Jesus nos amou. Prova do seu amor é a cruz do Calvário. Muitas pessoas dizem que a cruz é catolicismo. Quando vou ver a cruz é negócio católica. Não. A cruz demonstra o sacrifício maior que o Senhor Jesus fez. A cruz nos lembra o trabalho que passou, o amor que Jesus manifestou na cruz para te salvar. O preço foi pago. Não é em vão. Antes de dar o último suspiro, ele clamou: tudo está consumado. Viveu para os outros. O que é você? Para você hoje? O que é para você? Aqui o pastor está pregando, tem que ouvir.
toda a sua vida, ele viveu para os outros. Como acabamos de cantar, por amor, sua vida ele entregou. Desde o pequenininho, antes do seu nascimento já foi rejeitado. Maria com as dores, procurando um lugar para dar à luz. O bebê não nasceu ainda, mas ele já foi rejeitado. Isaías 53 entrou em ação. Homem de dor. Experimentado nas dores. Rejeitado de todos os homens. Não sei se as pessoas visitavam o pequeno lar da Maria, Marta e Lázaro. Não sei. Às vezes, a semana pode terminar essa pequena família sem receber visita. Mas Jesus saiu de longe, deixou sua casa e foi ficar lá. Prova do seu amor. Jesus perdoou os pecadores. Este amor foi até lá na cruz. Quando o ladrão estava criticando Jesus, dizendo que você também chegou aqui, mas você disse que você é filho de Deus. Se você é Deus, pode desaparecer. Salva a sua vida e salva nós também. Se realmente você é Deus, por que você está sofrendo, passando aqui na humilhação, sofrendo como nós também? Outro ladrão falou: meu amigo, nós merecemos o nosso castigo, nós merecemos, mas ele não. Nós merecemos, mas ele não. O ladrão falou que, ó Senhor, quando você vai entrar no reino do teu Pai, lembra de mim. O que Jesus fez? Manifestou o seu amor, salvou outro bandido, e o outro foi condenado. O amor foi manifestado até na última ocasião, nos últimos momentos. Sabemos a história daquela mulher. 5 horas de madrugada, levaram uma mulher diante do Senhor Jesus, porque esta mulher estava com outro homem. Segundo a lei, não pode, tem que ser apedrejado. E levaram a mulher diante do Senhor, dizendo: ó Jesus, está aqui a prova. A lei da Moisés diz assim: nós não queremos sujeira. Esta mulher fez uma coisa, não pode ficar assim, tem que passar na punição. Segundo a lei, tem que ser apedrejado. Mas o que você diz, Senhor? Jesus estava escrevendo no chão.
escrevendo o seu dedo de amor, escrevendo perdão, mas os fariseus não conseguiram ler. Eles falaram: Senhor, nós estamos bem prontos. Estamos esperando somente a tua resposta. Pedras nós temos. Cada um na sua mão tem uma pedra. Então, estamos esperando a última resposta. Jesus olhou para eles, dizendo: se alguém não fez o pecado, pode levantar a primeira. Você pode levantar. Levanta a sua pedra e joga sobre a mulher. Aqui no nosso meio, se alguém sabe que não fez o pecado, não pecou ainda, pode levantar a pedra e jogar na mulher. Naquele momento, as pedras começaram a cantar. Não sei qual o som. Imagina muitas pessoas com as pedras, e as pedras começaram a cantar no chão. As pessoas sem falar, só as pedras estão cantando. Uma pedra desse que vai se juntar, dar barulho aí. Todo mundo foi embora. Todo mundo foi. Ficou somente Jesus e a mulher. A mulher estava tremendo. Mulher estava tremendo, sabendo que esta vez não vou viver. Mas quando a mulher levantou seu rostinho, encontrou somente Jesus. Jesus perguntou: todo que estava aqui condenando você, fora onde? Ah, mulher, cadê as pessoas que estavam gritando aqui? O profeta diz, a Bíblia diz. Cadê? A mulher ficou na presença da graça. A mulher ficou na presença de amor. Jesus falou que eu não vou levantar a pedra para jogar sobre você. Eu sou a graça. A graça é graça quando você aceita como graça. Eu sou o teu perdão, mulher. Quando você vai me aceitar como perdão, você vai ser perdoado. Eu sou a tua misericórdia. Eu sou a vida, mulher. A mulher achou graça. Jesus falou que eu não vou te condenar. Você está perdoado. Vai, mas não volta mais na tua vida antiga. Quando Jesus te perdoa, não volta mais naquela vida antiga. É uma página, você tem que tornar aquela página e esquecer. Não fala que, não, vou fazer o mesmo pecado porque Jesus vai me perdoar. Não. Jesus manifestou seu grande amor, grandes coisas, grande trabalho. Costumou a levar pesos, costumou a levar pedidos, fardos. Jesus perdoa a mulher pecadora.
Jesus perdoou a mulher samaritana. Jesus perdoou muitas pessoas. Naquela época, nós lemos na Bíblia. Mas não somente eles, não somente elas, mas Jesus te perdoou também. Jesus te perdoou. Jesus nos perdoou. Quem não foi perdoado para Jesus? No nosso meio, quem não foi perdoado? Quem foi perdoado para Jesus? Levanta a sua mão. Se você foi perdoado, levanta a sua mão. Esse é o trabalho do nosso Senhor. Na mensagem, fé perfeita. No parágrafo 90. E é quando nós erramos, pecadores e estranhos, estando sem Deus ali no mundo, nesse lodossal de trevas, então Deus veio a nós. Jesus veio a nós, até aonde você está, no lodossal do pecado, naquele trevão do pecado. Jesus chegou à terra, suportou. Você era fumando. Parece trem passando. Fumando maconha. Jesus chegou até aonde você estava ali. Filho, deixa esse negócio. Eu quero tratar com você. Passando noite fora, nos bares. Mas Jesus veio até onde você estava. Deus buscou a você. Não você a Deus. A Escritura diz que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o traga. Deus desceu ao lodossal onde você se encontrava. Lhe buscou e lhe tirou. Deus transformou sua vida. Cada um de nós aqui tem a sua história, tem o seu passado. Mas se Jesus cruzou teu caminho, foi a sua graça, foi a sua misericórdia. Pela sua graça que nós somos salvos. Deus desceu aonde você se encontrava. Olha o que você era antes. Cada um vai olhar o que você era antes de aceitar Jesus, de aceitar esta mensagem. O que você era antes? Veja o que você é agora. Se não passou nada, você não passou no Calvário. Mas se Jesus cruzou o teu caminho, se a tua vida foi transformada,
significa alguém que te amou, alguém que te perdoou, alguém que te salvou. Olha o que você era antes e o que você é agora. Quem fez esta mudança? Irmã Maria, por que você não fuma? Então, Deus, porque Ele me libertou. Quem fez essa mudança? Deus. Irmã Tânia, por que você não fuma? Deus não. Deus me tirou. Quem fez esta mudança? Deus. Veja o que você era antes. Irmã Maria, meu irmão. Veja o que você era. O que você era antes. E veja o que você é agora. O profeta diz, quem fez esta mudança? Não é os esforços da família, mas a pessoa que fez esta mudança é Jesus. Ele me encontrou quando eu não era nada. E ainda eu não sou nada. É porque você não era nada. Jesus te encontrou. Na condição que você estava. Ele te encontrou. Ele te salvou. Mesmo assim, Ele te salvou. Veja, o amor de Deus é diferente ao nosso amor que nós manifestamos. É quando que os fariseus criticavam aquela mulher, mas Jesus foi até a ela e manifestou o seu amor. A mulher foi pego na farmácia com um homem. Mas se Jesus chegou ali, naquela condição, Jesus salvou a mulher. Às vezes nós criticamos, mas a questão da salvação é difícil para entender. Nós podemos criticar, mas salvação é uma coisa reservada. Ele faz graça. A quem quer. Morrendo. Quando Jesus estava morrendo, Ele pensou em você. Vivendo, Ele me amou. Vivendo, Jesus nos amou. Morrendo, Jesus nos perdoou. A tua culpa, os teus pecados, os teus erros, levaram Jesus na cruz. No lugar de você pagar o preço, mas Jesus pagou o preço no teu lugar. Ele pagou no meu lugar. Isaías 53, o castigo que nos dá a paz, caiu sobre ele. O castigo que nos dá a paz, caiu sobre ele. Caiu
mas te compadeceu. Se hoje temos a paz interior, você pode sofrer fisicamente, você pode passar na luta, você pode passar na tribulação, você pode passar na doença, mas dentro do teu coração tem uma paz interior, porque sabemos que a glória que Deus reservou para nós, não podemos comparar com o sofrimento do tempo presente. Aqui neste corpo podemos sofrer, mas sabemos um dia o sofrimento vai acabar. Se Jesus morreu, Irmão Branham diz que ele morreu de desgostos. Jesus morreu de desgosto, porque ele veio para os seus e os seus não o reconheceram. Ele morreu com o coração partido. Jesus morreu com o coração partido. Veio para salvar os seus e os seus rejeitaram ele. Jesus está querendo morar nas nossas vidas, morando nos nossos corações, mas sempre o ser humano rejeita Jesus. E ele fica lá na porta do coração, batendo. Se alguém vai abrir para ele. No lugar de estar no coração, Jesus está fora e batendo na porta do teu coração. Morreu com um coração partido. Ele não merecia morrer sem roupa. Não merecia. Ele morreu com o coração partido. Quando ele sabia que as próprias criaturas do tempo pelas quais ele morreria para redimir, cuspir em sua face. E ele foi rejeitado pelo homem. O Senhor Jesus foi rejeitado pelo homem. O grande amor que o Senhor manifestou, tentou para salvar o homem, mas o homem rejeitou. Jesus está tentando, salvando, mas sempre as pessoas o rejeitam. O perigo está vindo. Jesus está tentando salvar os seus, para não ser mais tarde, quando a porta da graça será fechada. Tentando salvar, agarrando a pessoa para não ir no inferno, agarrando para não ir no perigo. Mas assim o homem o rejeita. Morreu. Pensou em você. Pensou em nós. Desde no tempo antigo, Jesus foi representado em ambos os animais, ambos os bodes. Por um, ele morreu. Morreu pela expiação
O segundo, os pecados da expiação foram colocados sobre o bode expiatório. E o bode expiatório tomou os pecados do povo e foi no deserto para carregar os pecados do povo. O que foi isso? Foi a morte e o sepultamento de nosso Senhor Jesus. Como preguei nos dias passados, bode inocente. Mas o bode inocente tem que carregar pecado do povo e ir morrer no deserto, fora da cidade. O dia que Jesus foi crucificado, ele morreu fora da cidade. Expulsaram ele fora da cidade. E foi lá, no Monte Calvário. Entregou sua vida. Dores, gemendo. Pai, por quê? O pai ficou lá olhando. Eu abandonei você porque tem um trabalho que você está fazendo. Você tem que salvar os meus filhos. Você tem que salvar meu filho. Você tem que salvar minha filha. É por isso que eu deixei você passar por isso. O inocente. Como o bode expiatório carregou o pecado do povo no Antigo Testamento, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o verdadeiro bode expiatório, carregou os nossos pecados, segundo Isaías 53, e foi morrer para perdoar os nossos pecados. Jesus morreu e foi sepultado. Quando ele desceu, foi sepultado, levou todos os nossos pecados e deixou lá. Jogou no mar do esquecimento. E no domingo, naquela manhã da Páscoa, ele ressuscitou. No parágrafo 25. Nossos pecados não estão apenas perdoados, mas eles foram enterrados no mar do esquecimento. No mar do esquecimento. Para nunca mais ser lembrados. Para nunca mais ser lembrados. Quando Jesus foi sepultado, ele levou os nossos pecados. Os nossos pecados foram enterrados no mar do esquecimento. Quando Raabe foi perdoado, Deus mudou a vida dessa mulher, Raabe. Mas sempre a Bíblia diz, Raabe, pecadora. Mas já foi perdoado. Os nossos pecados foram enterrados. É uma boa coisa que os teus pecados serem enterrados. Você se vai lá desenterrar, você não vai conseguir suportar. É horrível.
Se alguém aqui, antes de aceitar Jesus, ou de aceitar a mensagem, usava shorts, maquiagem assim, unhas longas, tipo pássaro. Quando você vai encontrar aquela foto antiga, ou na mala, ou a foto que você postou no Facebook, você vai ficar com vergonha de olhar. Eu era assim. Eu era assim mesmo. Mas se a pessoa está gostando, minhas fotos, antigamente eu era bonita, nunca passou uma coisa. Se uma pessoa está gostando, aquelas fotos antigas, com as unhas tipo pássaro, calicinha tipo linguiça, e falando que eu era bonita. E Jesus não te salvou ainda. Tem que ficar com vergonha. Com a subdemonstração dali. Segue-me. Para te seguir até onde? Segue-me. Temos só um caminho para seguir, é o caminho do Calvário. Esse caminho aqui, segue-me, vai parar até no motel, até no pecado, até na morte. Mas o caminho da cruz, o caminho do Calvário te leva até na presença do Senhor Jesus. Eles não mais poderão ser lembrados, pois se fora. Eles estão fora do olhar de Deus. Estão paralisados. Os nossos pecados do passado estão paralisados diante do Senhor. Veja Paulo. Paulo matou os cristãos. Paulo matou muitos. Mas quando Jesus cruzou o seu caminho, mudou a vida do Paulo. Paulo começou a pregar o Evangelho. Os seus pecados do passado ficaram todos paralisados. E aonde? No mar do esquecimento. Você pode falar que, Paulo, será que Paulo foi salvo? Paulo pregou o Evangelho. Não, eu não vou na igreja do Paulo. Mas Jesus salvou ele. Até foi o mensageiro da primeira era. Quando Jesus te perdoa os teus pecados, ele vai jogar no mar do esquecimento. Os teus pecados vão ficar lá paralisados, sem se mexer. E Deus não vai se lembrar mais daqui. Estão divorciados. Pecados divorciados com a tua vida. Você agora tem um outro que controla a tua vida. É Jesus Cristo. O Satanás não pode mais mexer com você. Eles estão fora de olhar de Deus. Deus não se lembra deles mais. Como a igreja deveria regozijar esta manhã, por saber que nossos pecados não mais serão lembrados. Alguém que tem dívida no banco vai começar com: vou emprestar R$1.000. Parcelar 10 meses, 100 reais. O meu salário é 1.500, não consegui. Você paga. Vai faltar só 4 parcelas. Aí você vai perder o emprego. Chegar o boleto no mês com juro sem pagar. Juro,
Dívida de 400 chega até 4 mil reais. 4 mil reais, você vai fazer o acordo parcelar por 24 vezes, depósito, não vai conseguir. A dívida vai chegar até 10 mil reais. O nome ficou sujo. Sujo no banco, mas limpo no sangue do Senhor Jesus. Você sem dinheiro para pagar. Mas um dia você vai receber uma mensagem ou campanha está passando nos bancos. Você pode negociar. Você tem somente 4 ou 5 dias com dívida de 10 mil. Você pode pagar 200 ou 150 reais. Tudo vai acabar. Imagina 10 mil reais. E você vai pagar 100 reais. E dívida tudo acaba. Você vai ser a pessoa mais feliz da casa. Porque aquele 10 mil era o peso no coração. O pecador que foi perdoado para Jesus sabe o valor do perdão. E sabe o valor da salvação. Eu vou ver a hora. No próximo sábado teremos culto da ceia. Depois vamos postar no grupo do WhatsApp. Aí vamos continuar. Eu vou pedir à igreja para orar muito para nós. Deus, para me dar força e saúde. Senão é difícil. Eles estão colocados no mar do esquecimento, na sepultura, fora de qualquer ressurreição. Eles estão mortos e esquecidos para sempre. Eles são como se nunca tivesse acontecido. Morrendo, Ele me salvou. Quando Jesus morreu na cruz para te salvar, lembrando de você para te salvar. Morrendo, Ele me salvou. Vivendo, Ele me amou. Quando você era rejeitado, Jesus te amou. Quando Jesus morreu na cruz, Ele te salvou. Mas sepultado, Ele carregou meus pecados para longe. Ele os transportou para tão longe que eles foram para o mar do esquecimento. Nós sabemos que essas coisas são, com toda certeza, cridas entre nós. E elas são, com toda certeza, a verdade. Elas são a verdade de Deus. Todas essas grandes coisas estavam além de expressões humanas. Nós nunca poderíamos expressar nossa gratidão por tais coisas. Jesus, um dia voltará para nos buscar. Amém. Prova de amor. Vivendo, Ele me amou. Morrendo, Ele me salvou, Ele me perdoou.
sepultando, Ele levou os nossos pecados lá, embaixo do mar do esquecimento. Jogou no mar do esquecimento. E os nossos pecados estão tão paralisados. Ressuscitou. Jesus nos deu uma nova esperança. Ressuscitamos com Ele. E um dia Ele voltará para nos buscar. Somos as pessoas mais felizes do mundo. Jesus ama sem medida. Como quando cantamos. Nós aqui não cantamos, nem entregou lá. Mas em geral, quando cantamos, quando todo mundo foi embora, só Jesus que ficou ao meu lado. Ele que ficou. Quem já ouviu aquele hino? Canção. Não sei se é hino ou canção ou música. Hã? Você já? No celular, né? Quando todo mundo foi embora, Jesus ficou ao meu lado. Jesus fica sempre ao nosso lado, ao nosso redor. Todo mundo pode ir. Na UTI todo mundo pode ir. Você fica lá sozinho, mas Jesus fica. Quando você vai morrer, vamos te levar, te ajudar até lá no buracozinho. Você vai ficar, todo mundo vai embora. Colocar flores, vai embora. Mas se Jesus fica lá, Ele vai te levar. A nossa viagem, só você e Deus. Só nós com Deus. É por isso Jesus Cristo não pode ficar longe de nós. Ele tem que ficar no centro da nossa vida. O único que não pode ir embora é Jesus. Porque Ele achou o seu lugar na sua vida, no seu coração. Vamos ficar. Deus querendo, vamos continuar no sábado. Que Deus abençoe a igreja invisível. Está conectado pela internet. Não sei se vocês conseguiram ouvir certinho, porque a minha voz está tão ruim. Se você não vai entender 100%, mas pelo menos 1%, receba esta palavra. Coloca a tua confiança em Jesus. Sublime graça do Senhor, e feliz Vamos inclinar as nossas cabeças. Oremos. Pai Celestial, o nome do Senhor Jesus Cristo. A tua palavra foi pregada, Jesus.
foi o sacrifício maior que ninguém pode demonstrar. O amor tão grande para conosco, Jesus. O teu sangue foi vertido na cruz do Calvário para pagar o preço dos nossos pecados. Somos as pessoas mais felizes este domingo, sabendo que os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento e estão paralisados. E o Senhor não pode se lembrar dos nossos pecados. Oh Deus, obrigado por este sacrifício do Calvário. Nos leva todos os dias no Calvário para ser sacrificado, para morrer, para ser sepultado, para ser ressuscitado e tornar uma nova criatura. Sim. Nesta manhã, Senhor, se no nosso meio, nos nossos corações, tem alguma coisa que não dá glória ao teu nome, te pedimos, Senhor Jesus, para tirar. Sim. Os pecados não confessados, Jesus, te pedimos para tirar. Sim. Queremos sair neste lugar com um coração limpo, uma vida lavada, uma vida pura. Batiza-nos com teu Espírito Santo. Sim. Ajuda-nos, Senhor, para tomar a decisão, porque às vezes amanhã não vai ser o nosso dia. Ó Senhor Jesus, chegamos ao fim do culto. Pai, nos leva em toda a segurança até chegar nos nossos lares. Ó Jesus, te pedimos para salvar os pecadores, aqueles que estão na armadilha do Satanás, liberta, Senhor Jesus. Os fracos na fé, concede força e vigor. Os desprezados, deixa eles achar graça diante de ti, Jesus. Aquele que tem enfermidade, os enfermos para ser curados. No nome do Senhor Jesus. Nos abençoe, ó Pai. Caminha conosco. Abençoa a nossa semana. Abençoe cada lar. Abençoa as ofertas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos ofertar. E depois vamos sair.